surge uma pessoa chamada Maomé, que para os islâmicos seria um profeta que vem com a doutrina nova, diferente dos cristãos que apenas não tinham um interesse político muito forte, eles não queriam dominar os povos, eles apenas viviam e influenciavam. No caso dos muçulmanos, eles tinham a Sharia, além de invadir os povos, eles dominavam e colocavam a lei religiosa para aquele povo, então eles dominavam tanto religiosamente quanto politicamente o país. Só que essa religião de Maomé, que é o islamismo, ele se espalha de maneira muito rápida. Essas ideias ganham muitos adeptos e se espalha por longa parte do mundo. Você vê que o Império Islâmico foi um império que cresceu por uma grande parte da Ásia, Oriente Médio, África, e só não conseguiu a Europa, muita parte da Europa, e ficou em constantes conflitos por causa do Império Bizantino. Uma coisa que eu não contei é que o Império Romano se dividiu em Roma Ocidental e Oriental. O Império Oriental se chamou Império Bizantino. Roma, devido a vários ataques e a várias crises, acaba sendo destituída. O Império Ocidental acaba e acaba ficando apenas a Roma Oriental, que ficou chamada de Império Bizantino. E esse Império Bizantino, nesse processo de Idade Média, houve a formação do papado ali na região da Itália, numa parte da Europa, ficou em constante conflito com os islâmicos. Então eram os cristãos e o Império Bizantino junto com a Roma contra os islâmicos que estavam tentando expandir e dominar toda a Europa também. Então foi grandes conflitos que surgiram, inclusive por Jerusalém. Então, os islâmicos dominavam, por exemplo, a região da Palestina e de Israel, depois o Império Bizantino vinha e tomava novamente. E ficava nesse conflito constante, tanto que isso era chamada de Guerra Santa. E tinha os famosos templários, que eram pessoas enviadas para proteger as regiões, os caminhos que eram perigosos dos islâmicos, e também lutava, tecnicamente ali, eles chamavam de por Deus, e lutavam pelo povo de Jerusalém, para dominar Jerusalém, que também para os cristãos tinha uma importância histórica ali muito grande, que falava da história de Jesus e também da história do cristianismo. Depois disso, veio o império que foi chamado de Império Otomano. Em 1517 surge o Império Otomano. O Império Otomano, ele domina grande parte do mundo, inclusive da Europa, da África, e agora domina também Israel. Israel foi dominado pelos romanos, foi dominado pelos gregos, foi dominado pelo Império Otomano, foi dominado pelos árabes, foram dominados pelo Império Bizantino, e claro que árabe é diferente de islâmico. A árabe é uma etnia, enquanto o islamismo está associado à religião específica. Nem todo árabe é islâmico, assim como nem todo islâmico é árabe. Então, o Império Otomano foi o Império Turco, e agora a Turquia, que não era mais a Turquia da época de Jesus, que os discípulos pregaram, que viraram a Turquia cristã, agora a Turquia era um império exclusivamente muito muçulmano, e esse Império Turco muçulmano, eles dominam parte do mundo durante 400 anos até a Primeira Guerra Mundial, e nesse processo eles eram um pouquinho tolerantes, eles permitiam cristãos, permitiam judeus viverem naquela região. Então foi um império que perdurou por bastante tempo, até a Primeira Guerra Mundial eles se aliarem, e perdendo ficou sob domínio britânico. Então aqui já no em 1917, 1920, o Império Britânico domina essa região, e eles escolhem dividir essa região tanto para Israel quanto para os palestinos. Palestino nunca foi diretamente uma nação. O palestino era uma região que tinha vários povos ali concentrados, e muitos deles eram derivados dos árabes e de alguns muçulmanos também, e dominaram aquela região ali, e ficou por bastante tempo junto com os israelitas ali que sobraram naquela região. Então, com o domínio britânico e francês, que venceu a guerra, preferiram dividir a terra. Tinha toda uma questão de petróleo por trás, mas também tinha uma questão de interesse político, tanto que eles deram essa região para sheiks, pessoas ricas, árabes ricos, para dominar países. Enfim, eles fizeram a divisão lá meio política dessa região, e acabou que 50% ficou para Israel e 50% para os palestinos. E é aí que surgem todas as questões. Por quê?
Em 2010, nós temos aqui o Israel e também temos os palestinos. Hoje, o mapa atual bota Israel aqui. A Jordânia tomou parte, por exemplo, que era do Israel antigo. A Cisjordânia, que vem da Jordânia, também tem o domínio dos palestinos aqui. E a faixa de Gaza, que era dos filisteus, está aqui com o domínio dos palestinos também. E aqui fica a região de Israel, no qual tem Jerusalém,